Verso para memorizar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Que admirável reverência pela vida humana Jesus exprimiu na missão de sua vida. Não esteve entre o povo como um rei, exigindo atenção, reverência e serviço, mas como alguém que desejava servir, erguer a humanidade. Disse que não tinha vindo para ser servido, mas para servir. Onde quer que Cristo visse um ser humano, via alguém necessitado de compaixão. Muitos de nós estamos dispostos a servir certas pessoas, aquelas a quem honramos, mas justo aqueles a quem Cristo nos queria tornar uma bênção caso não tivéssemos tanta frieza de coração, não fôssemos tão descorteses e egoístas, passamos por alto como indignos de nossa atenção. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Eis a altura que nos é exigido atingir o amor, e a textura desse amor não é manchada pelo egoísmo. Cristo deu a seus discípulos uma importantíssima lição a respeito de quem deveria ser os seus discípulos. No reino que estou para estabelecer, disse ele, a luta pela supremacia não tem lugar. Todos vocês são irmãos. Ali todos os meus servos são iguais. A única grandeza a ser reconhecida ali será da humanidade e dedicação ao serviço dos outros. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem procurar servir os outros por abnegação e sacrifício pessoal, serão dados os atributos de caráter que o reconhecem a Deus e que desenvolvem sabedoria, verdadeira paciência, clemência, bondade e compaixão. Isso lhe confere o principal lugar no reino de Deus. O Filho do Homem a si mesmo se humilhou para se tornar o servo de Deus. Submeteu-se ao rebaixamento e sacrifício pessoal, até mesmo a morte, a fim de conceder liberdade e vida e um lugar em seu reino aos que nele crê. Deu a sua vida como resgate por muitos. Isso deveria ser o suficiente para fazer com que todos os que buscam constantemente ser o primeiro e que lutam pela supremacia se envergonhassem de sua conduta. Os que creem em Cristo e andam humildemente com Ele, não lutando pela supremacia, e que observam para ver o que podem fazer para ajudar, abençoar e fortalecer a alma dos outros, cooperam com os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação. Jesus lhes dá graça, sabedoria e justiça, tornando-os uma bênção a todos aqueles com os quais são postos em contato. Quanto mais humildes forem eles em sua própria estima, quanto mais bênção receberão de Deus, porque receber não os exalta. Fazer correto uso de suas bênçãos, pois recebem para comunicar. Os anjos ministradores recebem instruções do trono de Deus para cooperarem com os instrumentos humanos. Recebem a graça de Cristo para dá-la aos seres humanos. Nesta semana, estudaremos o capítulo 10 de Marcos. Concluímos a sessão especial em que Jesus ensinou seus discípulos em preparação para a cruz. E veremos que cerca da metade do capítulo trata dos próprios discípulos, e o restante trata de questões importantes para o discipulado, mas contada através das lentes de outras pessoas que interagiram com Jesus. Veremos que os fariseus vêm até Jesus e discutem com ele sobre o assunto do divórcio. Pais levam seus filhos para que ele os abençoe. Um homem rico pergunta sobre sua vida eterna e um cego pede para ver. Ao estudarmos o capítulo 10 de Marcos, veremos que nos traz ensinamentos importantes sobre o que significa servir Jesus, especialmente no que se refere
a viver com Ele aqui e agora. Aprenderemos como nos conduzir em assuntos relacionados a casamento, filhos, como se relacionar com as riquezas e, por último, as recompensas e o custo de seguir a Jesus. Para completar, é relatada a cura de um segundo cego, que encerra a sessão e ilustra de maneira muito bonita o custo e os resultados de seguir a Jesus. Juntas, essas lições preparam o seguidor de Jesus, sejam os discípulos de 2000 anos atrás ou os discípulos do século XXI, para os desafios que acompanham o chamado para o discipulado. Que Deus os abençoe e até a próxima.